Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com o Dr. Dirceu Melo, que é médico cardiologista. O Dirceu ele tem doutorado em cardiologia pela Universidade de São Paulo e é coautor das diretrizes de miocardite e pericardite da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, Dirceu, primeiramente, bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade. E a ideia é estar discutindo com você a respeito da miocardite. Olá, João, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema que eu gosto tanto, né? São as miocardites. É um grande prazer. Ótimo. Bom, a miocardite é um tema que foi muito discutido alguns anos atrás, aí, a época da pandemia, mas de fato é um problema que já vem de longa data, né? E que muitas vezes as pessoas desconhecem, né? O que é a miocardite? Olha só, João, a miocardite, ela é a inflamação do músculo do coração, tá? Então, é uma doença muito comum, tá? É super importante que a gente conheça um pouco mais sobre esse tema. E a importância da doença reside no fato de que a miocardite, ela é a segunda causa mais comum de morte súbita em pessoas jovens, inclusive atletas. Tá? Ela perde apenas para uma doença chamada miocardiopatia hipertrófica, uma doença genética. Depois da miocardiopatia hipertrófica, vem a miocardite. É uma doença super importante da gente conhecer bem, né? E como que o paciente adquire uma miocardite, né? A miocardite, ela pode ter muitas causas também, né? Então, mas a principal causa de miocardite é viral. Então, 85% dos casos de miocardites são causadas por vírus, e vírus comuns do nosso dia a dia, tá? Vírus herpes, parvovírus, adenovírus, vírus da gripe, vírus influenza, né? Todos esses vírus podem causar miocardite. Como que isso acontece? O paciente acaba tendo uma infecção viral qualquer, por exemplo, um quadro gripal, mas em alguns pacientes que têm uma predisposição genética acabam alojando esse vírus no coração. A gente não sabe exatamente por que isso acontece, tá? A gente não entende ainda exatamente o que faz um indivíduo ter gripe e curar o outro indivíduo ter gripe e desenvolver miocardite. A gente não sabe exatamente qual é esse mecanismo. Mas algumas pessoas que têm essa predisposição acabam desenvolvendo, então, uma infecção no músculo do coração, uma inflamação no músculo do coração. E essa inflamação ela pode se manifestar de maneiras diversas. Tá? Ela pode imitar um infarto, ou seja, causando no paciente dor no peito. Ela pode causar uma arritmia, ou ela pode causar uma insuficiência cardíaca, que é um tema que a gente conversou no episódio anterior, ou seja, uma falência da bomba do coração. Então, é uma doença comum que pode se manifestar de diferentes formas de acordo com cada paciente. Então, é super importante a gente estudar essa doença. Ótimo. E normalmente a gente você já discutiu que a principal causa é uma infecção viral, né? Agora, Uhum. normalmente do ponto de vista clínico, você reconhece sempre uma infecção prévia, a origem de onde veio essa infecção viral, ou simplesmente, ou vamos dizer, na hora teve um quadro de uma pneumonia e desenvolveu uma miocardite, ou teve um quadro de alguma outra infecção dentária, qualquer outra coisa e desenvolveu uma miocardite? Ou não, olha, é uma coisa que muitas vezes você não conhece, não reconhece a causa. Essa é uma boa pergunta, né? Primeiro que assim, né, 85% dos casos é viral, mas existem outras causas, né? Pode ser autoimune, pode ser miocardite por toxinas, como eu citei, né? Cocaína, enfim, né? Outras drogas podem causar miocardite. Vacinas podem causar miocardite, a gente pode falar sobre isso mais adiante, né? Então, assim, muitas coisas podem causar miocardite. Os sintomas de infecção viral, eles estão presentes ali em 50% a 60% dos casos, né? Então, às vezes, tem uma pista óbvia, o paciente teve uma gripe e desenvolveu miocardite, mas às vezes não, né? Então, nem sempre é possível a gente estabelecer esse link, né? Às vezes a gente precisa lançar mão de diagnósticos moleculares e de outras ferramentas diagnósticas para poder chegar à conclusão de ser um quadro viral. Ótimo. E ainda do ponto de vista clínico, então, você já falou que ele pode evoluir com insuficiência cardíaca, né? E aí, no caso da insuficiência cardíaca, você vai ter os sintomas típicos da insuficiência cardíaca, de inchaço, edema,
que é cansaço, fadiga, né? Ah, e você pode ter casos que o paciente evolui com a morte súbita, né? Ou seja, esses pacientes eles têm uma queixa, têm um sintoma prévio ou a morte súbita pode ser o primeiro sintoma da doença? Pode ser, infelizmente pode ser, né? A miocardite, como eu disse, ela pode se manifestar de maneiras muito distintas, né? Desde até um caso assintomático, a pessoa tem quase nada de sintoma, ela pode vir com arritmias e morte súbita, ela pode vir com dor no peito e imitar um infarto, ou ela pode vir com cansaço e falta de ar imitando insuficiência cardíaca, tá? Então, essas manifestações são possíveis de forma independente no paciente que tem miocardite. Ótimo. E aí a gente vê até, voltando para a parte do esporte, né? Porque você já comentou, a morte súbita ser uma preocupação na hora que se faz atividade física, né? E especialmente no esporte de alto rendimento, que a gente vê de vez em quando esses quadros de morte súbita, infelizmente, né? Tem pacientes que fizeram todas as baterias de testes cardiológicos, de avaliação para participação, e vai lá e tem uma morte súbita, né? A miocardite, ela é uma condição que talvez que é mais aguda, ou seja, você não vai reconhecer isso, não vai identificar isso previamente, por mais que você faça qualquer acompanhamento aí dele. Exato. A gente até teve um caso recente, né, de um jogador de futebol, Paulo Henrique Ganso, que foi afastado dos gramados aí, jogador do Fluminense, por conta de um quadro de miocardite, né? Então, assim, como que faz diagnóstico de miocardite? Então, primeiro a gente precisa suspeitar, né? Então, o paciente vem ali, ele tem uma alteração cardíaca importante, seja insuficiência cardíaca. O mais comum é a dor no peito, né? O sintoma mais comum de miocardite é a dor no peito e febre, né? Então, muitas vezes você avalia esse paciente ali no departamento de urgência, no pronto-socorro, ele vem, tem lá uma troponina alterada, exame de sangue alterado, tem febre, tem dor no peito, tem um eletrocardiograma alterado, às vezes a gente até acha que o paciente está infartando, faz lá o cateterismo não mostrou nada, não tem nenhum entupimento nas artérias. Eu falo assim, caramba, o que esse paciente tem então, né? Está com dor no peito, está com uma troponina super alta, mas não está infartando. Aí a gente lança mão de um exame chamado ressonância cardíaca, tá? Então, assim, qual que é o exame mais importante para diagnosticar a miocardite? É a ressonância cardíaca, tá? É um exame que consegue analisar o coração com muito detalhe. A ressonância, ela consegue dar informações sobre a estrutura do tecido cardíaco, né? Muito parecido com a ortopedia, né? Você consegue ver detalhes ali do músculo, você consegue ver se o músculo está inflamado ou não, se tem edema ou não, se tem impregnação de contraste ali por gadolínio ou não. E essa informação é super útil para a gente bater o martelo e dizer, não, isso aqui realmente é um quadro de miocardite, né? Então, diria que o que mais evoluiu nos últimos anos em relação ao diagnóstico foi justamente a evolução da ressonância do coração, que é um exame que caracteriza muito bem essa doença, né? Então, ele mostra lá o músculo inflamado. Quanto mais o músculo inflamado, pior o prognóstico, né? Então, a gente consegue saber se é uma miocardite pequena, se é uma miocardite grande, se tem mais risco, se tem menos risco. E, com isso, buscar melhor tratamento e orientar o paciente, especialmente em relação a essa questão da atividade física, né? Que é muito importante no atleta. A gente viveu isso muito durante a pandemia, né, onde foi feito muito esse diagnóstico de miocardite, né, como muitas das mortes foram atribuídas a isso, né, durante a pandemia, e especialmente na medicina esportiva, a grande questão era o que fazer com esses atletas que recebiam o diagnóstico da miocardite, né? Como é que é esse acompanhamento? Quando que ele vai poder voltar a fazer atividade física? Essa é uma ótima pergunta. Então, assim, o que dizem as nossas diretrizes, né? As diretrizes da sociedade brasileira? Então, assim, esporte de alto rendimento, o paciente precisa ficar afastado por pelo menos 3 meses, tá? Por quê? Porque a inflamação do coração aumenta o risco de arritmia. Então, assim, a gente sabe que esforço físico muito grande, muito intenso, no limite, para esses pacientes, aumenta o risco de morte súbita mesmo, né? Então, não dá para liberar antes de 3 meses. Antes a recomendação era 6, agora ela está assim.
você libera com 3 meses se todos os exames estiverem normalizados, certo? Então, assim, a ressonância de controle está boa, o Holter está bom, não tem arritmia, tem um teste ergométrico bom, os exames de sangue estão bons, está tudo bem. Então, esse paciente é de baixo risco, você libera ele para prática esportiva de alto rendimento. Caso não aconteça, caso você não tenha todos esses critérios presentes, aí você vai reavaliar o paciente em 6 meses para liberar para atividade física intensa. Tá ótimo. Ah, bom, fora o afastamento da atividade física, vamos dizer, a atividade física é o principal desencadeador da morte cardíaca súbita e por isso a preocupação em afastar de fato essas pessoas da atividade competitiva. Mas e atividades de menor demanda, atividades. Qual que é o nível de atividade ou de repouso que esse paciente precisa ter? Na verdade, assim, né? Caminhada leve, né? Atividades que não elevam de maneira significativa a frequência cardíaca, né? A frequência cardíaca ele é abaixo de 60% da máxima prevista, enfim, né? Atividades cotidianas, retornar ao trabalho, tudo isso são coisas que a gente libera, né? A gente não libera o esforço físico moderado e intenso mesmo. Tá? O Ó, tratamento desses pacientes, muitas vezes ele é de suporte, né? Então a gente pode usar alguns remédios que a gente usa para insuficiência cardíaca, né, nesse cenário. Então a gente usa beta-bloqueadores, podemos usar também inibidores da enzima conversora de angiotensina. E aí o objetivo aqui é principalmente atuar protegendo o músculo do coração de um remodelamento, né, para evitar que aquilo ali, o coração evolua com uma dilatação ou com uma redução da fração de ejeção, né. Então a gente usa essas medicações de forma protetora, né, para o coração, por pelo menos um ano, né, para poder evitar maiores complicações, né? Mas como que esse paciente evolui? História natural, né, da miocardite. Então, cerca de 70% dos pacientes evolui para a cura, né, sem sequelas, né? 15 a 20% dos esses pacientes 70% vai evoluir para cura e tem um tempo que você vai falar para isso? Ou você falou nos 3 meses, depois em seis 6 meses, meses? em 6 meses, 6 meses. Tá. Cerca de 20 a 25% desses pacientes podem evoluir com uma miocardite crônica, ou seja, ele tem ali uma redução da fração de ejeção e ficam com essa inflamação crônica no coração, isso pode acontecer. E 5% dos pacientes podem desenvolver o que a gente chama de miocardite fulminante, né? Que é uma destruição maciça do músculo do coração, leva o paciente a um quadro muito grave de choque cardiogênico e muitas vezes precisa de transplante cardíaco de urgência. Tá? Então, essas são as possíveis evoluções da miocardite. Ótimo. Bom, então, nesse período inicial, a ideia é simplesmente afastar da atividade física e dar o tratamento de suporte, né? Exatamente. Nesses 20% que permanecem com quadro inflamatório crônico, eles nunca vão poder voltar a ter uma vida mais ativa? Essa é uma questão complexa. Esses que desenvolvem a miocardite crônica, esse paciente, normalmente, ele desenvolve um quadro de insuficiência cardíaca, né? Então, a gente entra ali com as medicações para insuficiência cardíaca, controle de sintoma. Em alguns casos muito específicos, a gente precisa fazer biópsia do coração para fazer um diagnóstico molecular, ver qual é o tipo de vírus que está afetando ali o coração, para avaliar tratamentos específicos, que às vezes podem incluir até imunossupressão. Então, um tratamento mais avançado e é reservado para esses pacientes que evoluem com formas mais graves. E é importante ver que é um número considerável, né? 20% é um para cada 5 pacientes aí. E esses 5% que evoluem com a miocardite fulminante, eles já iniciam o quadro com essa gravidade ou podem ser pacientes que são diagnosticados com uma miocardite, que está ali orientado que precisa de um repouso e de repente evoluem com uma piora Não, súbita? é agudo, ele já começa grave. Tá. O miocardite fulminante já começa grave. Quer dizer, aquele paciente vai dar entrada no pronto-socorro, vai ficar Evolui em uma semana. internado e Uma dali. semana de doença. Tá, ótimo. Dirceu, eu acho que era essa a discussão que a gente tinha para ter aí. É um quadro que de fato precisa ser chamado bem a atenção pelos riscos que ele envolve, né? E pela frequência que ele está aí também, né?
Queria te agradecer mais uma vez essa disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões. João, muito obrigado. Obrigado pelo espaço, parabéns pela iniciativa e estou sempre à disposição para contribuir. Obrigado mais uma vez, Dirceu. Um abraço.